Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Badia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé em atitude de oração, nesse dia 24 de julho de 2024, nessa quarta-feira da 16ª semana do tempo comum. Pedimos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós. E o evangelho que nós temos para meditar no dia de hoje é tirado de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E dizia-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes caíram à beira da terra boa e produziram frutos por sementes. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, abrimos o nosso coração para ouvir a palavra de Deus nesse mundo em que nós vivemos, dentro das realidades em que nós temos, dentro da nossa história. Essa parábola está presente em quase todos os sinóticos, a parábola do semeador. Jesus pega isso para dizer sobre os efeitos, os modos, as realidades da presença da palavra de Deus na nossa vida, na nossa história, nos momentos da nossa vida e da nossa história. Como dizia um pensador russo, é muito difícil, não é possível adjetivar uma pessoa, não dizer que uma pessoa é só isso, porque nós somos muita coisa no decorrer de toda a vida. Às vezes as pessoas querem enquadrar a pessoa dentro de um conceito só, e ele dizia que isso é impossível, em outras palavras, porque nós vivemos várias fases. Há fases da vida em que somos um pouco mais amadurecidos, outras fases nós somos mais infantilizados, outras fases a gente erra mais, outras a gente acerta mais, umas a gente sabe, outras a gente não sabe como agir, como se comportar, em alguns momentos a gente acaba errando sem necessidade. O que ele diz que é importante é que no final da vida o que predominou? O que predominou na minha vida? A maldade ou a bondade? A paciência ou a impaciência? O carinho ou a ofensa? Então o que predominou? Quando Jesus faz dizendo essa parábola, a gente tem que lembrar que Jesus está num contexto, é interessante que Jesus está na beira do mar, num contexto de pescadores, pegando barco, mas a parábola que ele conta é em relação a quem trabalha com agricultura. Jesus está diante de uma multidão, essa multidão vai ao encontro dele. Diante disso, Jesus usa uma técnica, pegar um barco e ficar diante da praia, porque a acústica ali facilita a comunicação. E Jesus conta uma parábola não de pescador no ambiente de pescaria que ele está, com barco e mar e margem, mas conta uma parábola em relação ao semeador. O semeador saiu a semear. Então, vai descrevendo os terrenos e os processos. Há margens, no meio do pedregulho, no meio de espinhos, até que chega uma terra boa e produz frutos. Por que Jesus usa isso? Porque Jesus sabe que a palavra de Deus não é verdade, que ela sempre age do mesmo modo na vida humana. Não é verdade que todas as religiões, elas falam de um Deus, do Deus de Jesus Cristo. Há muitas religiões que não falam de Deus. Falam de uma imagem de Deus que eles criaram para defender algum interesse, algum princípio, alguma lógica na vida deles. Então existe o processo de que o ser humano, que é a imagem e a semelhança de Deus,
em que nós vamos nos libertando da maldade, da injustiça, da opressão, do ódio, da raiva e vamos nos aproximando do coração misericordioso e bondoso de Deus, mas também ao ser humano que, em nome de Deus, cria um Deus à sua imagem e semelhança, com todas as velhacarias próprias da nossa vida, com todos os interesses, com todas as limitações, com todas as fragilidades próprias da nossa história humana. Por isso, essa semente é a palavra de Deus que é jogada e ele não tem critérios. Ele vai jogando essa coisa e geralmente era assim, o cara que ia jogar e jogava para todos os lados, na esperança de que encontrasse uma terra boa. A gente que vive na superficialidade, na margem, a gente que vive no meio das pedras, a gente que vive no meio dos espinhos, somos sufocados pelos espinhos da vida, que são as preocupações, as nossas ambições, os nossos interesses. E há momentos da vida em que essa semente encontra um espaço bom dentro de nós que produz frutos. E é interessante a lógica, porque o fruto não é para si mesmo, né? A lógica do fruto é para alimentar o outro. Um pé de laranja não se alimenta de laranja, um pé de manga não se alimenta de manga, um pé de uva não se alimenta de uva. Então, o que a gente produz é para alimentar o outro, para matar a fome do outro, para saciar o outro, para doar para o outro. E assim é a nossa vida. Nós vivemos praticamente todos os terrenos durante o decorrer da vida. Nós não nascemos sempre como terra boa. Há momentos em que a gente está mergulhado no meio dos espinhos mesmo, preocupados, focados. Há momentos em que nós estamos plantados em cima de pedra, não há profundidade, não há segurança, não há convicção, não há certezas, há sempre dúvida, insegurança. Há momentos que nós estamos na margem mesmo, jogado de lado, esquecido de lado. Ainda mais no mundo de hoje, que às vezes a gente fica preocupado porque começa a crescer uma religião fundamentalista, né? Uma religião radical, uma religião dura, doutrinal, e isso vai espalhando para todos os lados e toda religião fundamentalista, ela é perigosa, porque ela não olha o ser humano no seu contexto, ela não tem misericórdia, ela olha a lei. Um fariseu é um fundamentalista, um doutor da lei é um fundamentalista. E esses grupos fundamentalistas, eles são radicais, são violentos, são agressivos, condenatórios, julgam sem dó, sem medo e sem piedade, não respeita ninguém e defende com unhas e dentes a sua lei, a sua norma, e não perdoa ninguém. É sempre uma grande contradição nisso. E aí a gente vive nessa dificuldade às vezes de que como é que a palavra de Deus está chegando no mundo. Há momentos em que eu tenho que olhar a pessoa que nunca recebeu uma semente de Deus na vida. Há momentos em que eu encontro com pessoas que nunca tiveram a oportunidade de ouvir alguma coisa de Deus. Há um lugar que eu celebro aqui, que o povo ali não tinha missa, então na hora da consagração, como está em negrito, eles rezam a consagração junto. Tomar e comer, esse é meu corpo. Eu nunca proibi eles não, porque eu não vou também cobrar de quem não teve catequese, de quem muitos dali vivem e não sabem nem o que é missa. E agora eu chego lá com o meu puritanismo, com as minhas vestes episcopais ou sacerdotais luxuosas, para poder cobrar deles aquilo que eles não tiveram oportunidade de aprender e que ninguém ensinou. Então peçamos a Deus que Ele não desista de jogar semente da sua palavra no mundo em que nós vivemos, na história da nossa vida, no decorrer do nosso processo, que Ele nunca deixe de acreditar na gente, por mais que seja difícil acreditar no ser humano de vez em quando, por mais que às vezes a gente carrega muita culpa de coisas que a gente fez e nós não deveríamos fazer. Mas é sempre aquele drama, né? Há momentos em que a gente faz coisas e depois não tem mais volta. Cabe a cada um de nós pedir a Deus perdão e pedir a Deus que nos dê um coração bom, um terreno bom, capaz de receber a sua palavra e produzir um mínimo de fruto possível para o mundo em que nós vivemos. Um abraço, até mais.